Vamos então orar para falarmos com o Senhor? Querido Deus, soberano Pai, que habita nas alturas dos céus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para render honras e glórias ao teu santo nome. Pai querido, Pai de misericórdia, muito obrigada, porque um dia o Senhor nos alcançou, onde nós estávamos, na lama do pecado, e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E fomos adotados como os filhos teus. E hoje podemos ser considerados herdeiros do teu reino. Ó Pai querido, agora que nós vamos estudar mais uma vez a tua santa palavra, vamos agora, Senhor, compreender o seu evangelho eterno, o evangelho da salvação, o evangelho da redenção. Como o Senhor disse que iria nos redimir da lama do pecado para nos trazer para o seu reino de glória. Ó Pai querido, que o seu Santo Espírito seja agora o nosso mestre, o nosso professor, para que possamos compreender o seu propósito para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, agora, nesse momento, que o Senhor se faça presente entre nós. É o que nós te agradecemos e pedimos no doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Concerto Eterno, e agora nós vamos abordar o tema do Evangelho Eterno. Hoje nós vamos falar sobre a mensagem central do Evangelho, o seu poder transformador e o seu significado como plano de Deus para a redenção da humanidade. Vamos entender os propósitos de Deus para nós e compreender como que o Evangelho traz salvação. E o que é Evangelho? Qual a definição de Evangelho? Vamos então aqui avançar e vamos ver que a mensagem do Evangelho é uma mensagem tremenda. E é a mensagem de Cristo, justiça nossa. Na review de 23 de dezembro de 1890, a irmã White fala uma coisa muito interessante. O interesse predominará, um assunto absorverá todos os outros. Cristo, justiça nossa. Muitos podem falar assim, mas vocês só falam da justiça de Cristo? Amém. É só o que importa. Absorverá todos os outros assuntos, todos. Queridos, se eu for falar sobre o santuário, eu vou falar à luz da mensagem da justiça de Cristo. Se eu for falar sobre a imortalidade da alma, sobre o sábado, sobre reforma de saúde, sobre reforma de vestuário, sobre vida no campo, tem que ser à luz da mensagem da justiça de Cristo. Porque qualquer outro assunto tem que ter dependência com ele. Porque se eu falo de vestuário, se eu falo de vida no campo, se eu falo de alimentação saudável, eu corro um risco muito grande de cair na linha do legalismo. E eu preciso mostrar Cristo, Cristo crucificado, porque é Ele que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, todas as mudanças que Deus requer de nós, não vem de nós. É dom de Deus, é de cima para baixo. Então, se eu não compreender essa mensagem da justiça de Cristo, nada tem valor. Olha que interessante. Gente, eu não sei se está acontecendo isso com vocês, mas aconteceu comigo, porque eu sou adventista há muitos anos, desde 1986, e eu não conhecia essa mensagem, aprendi a verdade presente, né, entre aspas, só que é muito além de verdade presente, né? A mensagem da justiça de Cristo eu conheci de uns 3 anos para cá, e a Bíblia tornou-se um livro novo. O Espírito de Profecia tornou-se um livro novo. Agora, quando a gente lê, uau, como que pode isso aqui dentro da Bíblia? E estava lá. Nós é que não conseguimos enxergar. Mas agora é muito mais tremendo estudar a palavra de Deus, à luz dessa mensagem, né, da justiça de Cristo. E lá em Lucas 2, 10 e 11, falando a respeito das boas novas de grande alegria, quando foi anunciado o nascimento de Jesus. Vocês lembram que os anjos falaram para os pastores, não temais,
porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o que é o Evangelho? Boas novas. O que são boas novas? Boas notícias. Boas notícias de quê? De salvação. Salvação de quê? Do pecado. Para quem? Para nós, os pecadores. Então, é um motivo de grande alegria? É. Nós merecíamos a morte eterna? Sim. Mas agora não. Agora, com essas boas notícias, né? Olha lá, boas novas significa evangelho. Quer dizer que há esperança para nós. Amém. Deus seja louvado. Mas vamos ver as características do evangelho. O evangelho é uma mensagem que traz o quê? Alegria. Vocês concordam? Sim, salvação do pecado, vida eterna, viver eternamente com Cristo. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a nossa motivação para ir para o céu é ver os nossos parentes que vamos reencontrar, se a nossa motivação para ir para o céu é ter vida eterna e viver para sempre, essa não é a motivação correta. Qual é a nossa maior motivação? Ver Jesus, abraçar Jesus, viver com Deus, estar com Ele e colocar a coroa que Ele vai colocar em nossas cabeças aos pés dele e abraçar o nosso amado Salvador. Essa deve ser a nossa primeira motivação. Claro que as demais também são importantes. Então, é uma mensagem de alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Interessante é que Hebreus 1:9 fala que Cristo foi ungido com o Espírito Santo, com o óleo de alegria mais do que os companheiros dele. Vocês já viram esse texto? Que fala que Cristo foi ungido? Por que ele foi ungido com o Espírito Santo? Está ali a resposta. Porque ele amava a justiça e odiava a iniquidade. Isso é um exemplo para nós, porque nós não estamos buscando o poder da chuva serôdia, não estamos buscando o derramamento do Espírito Santo. Queridos, nós só receberemos o Espírito Santo se amarmos a justiça e odiarmos a iniquidade. Não tem outra maneira de receber o Espírito Santo. Se nós ainda estamos contemporizando com o pecado, acariciando pecados que a gente ainda gosta de praticar, não estamos amando a justiça e odiando o pecado, a iniquidade. E assim, não receberemos o dom do Espírito. E olha como a coisa é séria. Sem receber o dom completo, pleno do Espírito Santo, nós não vamos receber os dons do Espírito Santo, que é para o aperfeiçoamento dos santos. E sem o aperfeiçoamento dos santos, não seremos selados para o dia da redenção. Vocês estão vendo que é uma coisa puxa a outra? Então, para termos a plenitude do Espírito Santo, precisamos ser ungidos com óleo da alegria. E como que é? Amando a justiça e odiando a iniquidade. Então, é uma mensagem de salvação do pecado. Mateus 1:21 fala o quê? Que Jesus veio nos salvar dos pecados. E é uma mensagem mundial para todos os povos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, uma mensagem de alegria para todos os povos. E ele é o desejado de todas as nações. Ageu 2:7 fala isso, que Cristo é o desejado. Né? Embora muitas poucas pessoas reconheçam que Jesus é a pessoa mais desejada que o mundo deveria ter. Né? Muitos não creem que Cristo é repouso e alegria. Por isso que o poder do Evangelho está em Romanos 1:16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o quê? O poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Então, há poder no Evangelho. Então, o Evangelho é poderoso para nos salvar do pecado. Isso é tremendo. E o convite é universal. Salmo 34 fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O que significa temor aqui?
Nada falta àqueles que o temem, os que o obedecem. Temor na Bíblia nem sempre tem sentido de medo. Na grande maioria das vezes tem sentido de obediência. Então, nada falta àqueles que obedecem ao Senhor. E a cada mortal é feito esse convite. O poder que os homens hoje estão desejando é poder financeiro, é poder social, é poder de status, né? De estar no topo. Todo tipo de poder o homem está buscando. Mas o poder que Cristo quer nos dar é o poder que vai nos salvar para a vida eterna. Pessoas e mais pessoas estão morrendo a cada dia sem saber desse poder. Olha a nossa responsabilidade e missão de levar o evangelho eterno ao mundo. E lá no Apocalipse 14, 6 e 7, fala desse poder do evangelho eterno. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Que anjo é esse? Nós, a missão nossa, né? O terceiro anjo. Apesar de que aqui, nós vamos falar, aqui nesse momento, vai falar das 3 mensagens angélicas. E a primeira fala assim, dizendo com grande voz, temei a Deus. De novo, o que é temer? Obedecer, fazer a sua vontade. E dar-lhe glória. O que é dar glória? É falar glória ao Senhor? É o quê? Glória significa caráter. Então, reflita o caráter, o meu caráter. Então, temer a Deus, obedeça a Ele e reflita o meu caráter. Por quê? Porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, é uma mensagem que chama para adoração. Adoração do Criador. A pregação do Evangelho consiste em pregar a Deus, que Deus como Criador de todas as coisas e conclamar os homens para que o adorem. Olha que mensagem tremenda, né? De chamar para adorar. E aqui, mostrando em Romanos 1, 19 e 20, porque os seus atributos invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas. Gente, tudo que Deus criou foi através do seu poder. Quando a gente vê um cachorrinho, uma bela flor, a gente vê que foi o poder de Deus que criou. O ser humano, quando a gente analisa o corpo humano, a gente que é da área médica, a gente fica assim, maravilhado. Eu estava falando para eles num dia, no culto, quando a gente estuda sobre o olho humano, o olho é a coisa mais complexa do corpo humano depois do cérebro. É cheio de conexões tão tremendas. Só para vocês imaginarem, a visão que a gente está tendo assim está sendo feita na retina invertida. Então, assim, é tremendo demais quando a gente estuda toda a fisiologia, anatomia humana. Não tem como o acaso ter criado isso. Há um Deus criador que fez todas as coisas. Então, em tudo que foi criado, a gente vê o poder de Deus. A criação mostra o poder de Deus. E assim o poder de Deus é um poder criador. E considerando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, segue-se que o evangelho é a manifestação do poder criador para salvar o homem do pecado. Então, o que o evangelho cria em nós? Se ele é um poder transformador e criador, o que o evangelho cria em nós? Oi? A imagem de Deus, o caráter de Deus, ou seja, ele cria em nós nova criatura. A proposta do evangelho não é melhorar a nós, porque é impossível nos melhorar. É recriar a cada um de nós. Novas criaturas em Cristo. Cristo habitando em nós. Por mais que você tente ser bonzinho, você é mau. Por mais que eu tente fazer o melhor, daqui a pouco eu estou pecando. Porque nós somos miseráveis, desgraçados, cegos, pobres e nus. A nossa natureza é terrivelmente pecadora e tende a se afastar de Deus. Então é um milagre o que ele quer fazer em nós. Novas criaturas.
Então, Cristo crucificado é o poder de Deus. Então, o evangelho são as boas novas ou boas notícias da salvação em Cristo. E este crucificado, porque só há poder na cruz. Se Cristo não tivesse morrido por nós, não haveria poder em nenhum no evangelho. Então, é a cruz de Cristo. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o quê? O poder de Deus. Então temos que contemplar a cruz. Por isso que é recomendado que nós meditemos no sacrifício de Cristo. Quantas vezes por dia? Quantas horas por dia? Pelo menos 1 hora por dia. Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque a cruz, sendo meditada no que ele fez por nós, vai nos deixar constrangidos a pecar. É uma forma que Deus usa para nós não cairmos em pecado. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Amém? Esse é o evangelho que nós pregamos. Que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o quê? O poder de Deus, a sabedoria de Deus. Então, é tremendo esse texto de Coríntios, né? Então, ele é loucura para alguns, para outros é escândalo, e é isso, né? No mundo, como que pode um homem vir morrer numa cruz e dar salvação para as pessoas? Sabe o que a gente ouve por aí? Ah, se ele vier de novo agora vai ser crucificado, vai ser metralhado. As pessoas não compreendem, não falam isso. Não entendem o poder da cruz. Por isso, queridos, que o evangelho tem uma proposta tremenda, que é derrubar no pó a glória do homem. É vencer o eu através de Cristo. A vitória espiritual e a transformação do caráter é somente através do poder de Deus. Então, não adianta a gente tentar vencer o eu com as nossas próprias forças. Porque o eu é o nosso pior inimigo. Ele que nos trai. Ele que nos derruba. Vocês já perceberam isso? Que quando alguém te irrita, o que o eu faz? Que é o quê? Revidar. Você sai da graça. Como que a gente consegue sair da graça em questão de segundos? Num momento você está bem com Deus e daqui a pouco você está irritado. Isso não pode mais acontecer na nossa vida. Nós precisamos do poder de Cristo para vencer todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal. Nós precisamos do poder de Cristo para vencer a impaciência, a intolerância, a arrogância, tudo que tem ainda permeado o nosso ser. Queridos, nós estamos em pleno processo de término do selamento. O nosso nome pode ser chamado a qualquer momento para fechar para nós a porta da graça. Isso é muito sério, um momento solene nós estamos vivendo. Momentos de decisão para a vida eterna ou para a morte eterna. Agora, tenta sozinho vencer o eu. Não consegue. Não tem como vencer. Mas agarre-se em Cristo. Há poder em Cristo. Há bálsamo em Gileade. Há um poder transformador. É Ele que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. É Ele que faz. Realmente o eu é um desafio. É difícil de ser dominado. Ou coisa terrível, a gente vive botando a culpa em Satanás, né? A culpa é nossa mesmo. Satanás só dá um empurrão. A depravação humana, em diferentes formas, não é facilmente levada em sujeição ao Espírito de Cristo. Testemunhos 4, 3, 4, 9. Todos devem ser impressionados com o fato de que, a menos que essa vitória seja ganha por meio de Cristo, não há esperança para eles. Não tente vencer o pecado por suas próprias forças, porque vai cair. É somente por meio de Cristo a vitória pode ser alcançada. Isso daqui é um refrigério para nós, pois com Deus nada é impossível. Ele pode mudar o nosso temperamento? Pode. Ele pode transformar
o nosso temperamento irascível, a gente que tem tendência a falar mal do nosso próximo, a gente tem tendência a fazer intrigas, a gente que tem tendência a não perdoar os nossos irmãos, tudo isso pode ser completamente retirado, banido do nosso ser. Porque, irmãos, como eu falei, estamos às vésperas do término do selamento. Eu nem vou falar às vésperas da volta de Cristo, porque o momento de decisão é o término do selamento. Porque quando Cristo vier, já está tudo decidido. Então, a coisa é antes da volta de Cristo. Então, é um tempo terrível, os últimos momentos da graça. Então, não dá mais tempo de brincarmos de cristianismo. Não dá mais tempo de contemporizar com o mal e com as tendências herdadas e cultivadas que estão no nosso caráter. Não tem mais como. Mas só há uma maneira, é deixar Cristo habitando em nós. Porque é Ele que opera, é Ele quem faz. Qual é a nossa parte? Permitir que Ele faça essa obra em nós. Isso mesmo. A nossa parte é o quê? Sujeição. É entrega do coração, entrega da vida, entrega completa a Ele. Senhor, opera em mim esse seu querer e o seu efetuar, porque eu não consigo reconhecer a fraqueza, reconhecer a nossa pequenez, a nossa indignidade. Aqui, ó, o poder da graça, pela sua graça ajudadora, todo temperamento mau e toda depravação humana podem ser vencidos. Amém. Deus seja louvado. Aqui, todo cristão deve aprender o quê? De Cristo, o qual, quando o injuriavam, não injuriavam. Queridos, como isso é difícil. Você ser difamado, você ser injuriado, você ser torturado, perseguido e ficar quieto e não revidar. Mas ele não abria a boca. E é assim que a gente tem que fazer. Eu li um texto essa semana da irmã White muito tremendo. Ela fala assim: quando alguém te persegue, quando alguém fala mal de você ou levanta calúnias sobre você, deixem falar o que lhe aprouver. Deixem. Tem uma obra muito importante a ser feita. Deixe que eles vão se resolver com Deus. Por isso, gente, é muito sério isso. A gente não pode entrar num espírito de combate, porque essa guerra já foi vencida por Cristo. Cristo já venceu. Então, quando alguém te torturar de alguma forma, porque a tortura não é só física, né? E a gente sabe que virão as torturas físicas, né? A perseguição, não só a perseguição de dentro, mas a de fora. Quando vier algo tão terrível contra nós, a gente não tem que seguir os sambalates que perturbaram a construção dos muros de Jerusalém. Nós temos que fazer que nem Neemias falou: eu não vou com você, eu tenho uma obra muito importante a fazer. Então essa deve ser a nossa resposta, seja lá qual for o tipo de perseguição ou de tortura mental que você sofrer. Então é isso, é Cristo, somente Cristo. E essa fotinha mostrando que é Jesus e a criança, mostrando que nós devemos ser como crianças. Como crianças para entrar no reino dos céus. Em que sentido? Submissão, obediência, sinceridade, dependência total de Deus, humildade, pureza. Então, a criança, ela é totalmente dependente dos pais, assim como nós somos totalmente dependentes do nosso Pai Celestial. E aqui, falando a criação e redenção, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? Jesus. Ele é o Criador. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades.
Tudo foi criado por ele e para ele. Então, quem criou o universo? Então, você crê que ele pode fazer de você uma nova criatura? Sim, porque o mesmo poder da criação é o mesmo poder da redenção. Vocês sabiam? Então, ninguém pode pregar a Cristo sem apresentar Cristo como Criador. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós fomos criados para a glória dele. Isaías 43:7 fala assim: e todo aquele que é chamado pelo meu nome, eu criei para a minha glória e formei e fiz. Então aqui, gente, eu não consigo mais ler ali, está muito fraquinho, fala o seguinte, que nós somos chamados por Deus para fazer parte do seu povo. Somos criados para a sua glória. Criados para quê? Refletir o quê? O seu caráter. Então, fomos formados por ele. Formados quê? Novas criaturas. E feitos por ele. Feitos o quê? Filhos de Deus. Vocês sabiam que filhos só são aqueles que aceitam a Cristo e vivem a justiça de Cristo? Porque qualquer outro é chamado de criatura. Só é filho adotivo através de Cristo. Então, a pregação do Evangelho Eterno é a pregação de Cristo, o poder criador de Deus. É o poder pelo qual Cristo salva os homens do pecado. É o poder pelo qual ele criou os mundos. Então, o mesmo poder que criou o universo, entendam isso, criou os mundos com todos os animais, com todas as plantas, com todos os seres viventes. É o mesmo poder que recria a cada um de nós e transforma o nosso coração e nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. Porque para transformar algo tão terrível como nós, somente esse poder. Somente o poder de Deus. Temos redenção por meio do seu sangue. A pregação da cruz é a pregação do poder de Deus. E o poder de Deus é o poder que cria. Assim, a cruz de Cristo contém nela mesma, o poder criador. Então, tudo através da cruz. E o mistério de Deus, então, é criação e redenção, são o mesmo poder. Então, anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis ou incomparáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto. Qual é o mistério que esteve oculto durante séculos? Cristo em vós, esperança da glória. Esteve oculto, mas para nós é revelado em quem? Em Cristo, com certeza. Aqui vemos mais uma vez o mistério, o evangelho sendo o mistério da criação. Então, o evangelho é um mistério, Efésios fala. É um mistério tornado conhecido pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho, então, é a revelação de Jesus Cristo em quem? Nos homens. Preste atenção. Paulo fala que o evangelho não é a revelação de Jesus Cristo aos homens. É a revelação de Jesus Cristo nos homens. Amém. Isso é tremendo demais. Então, o evangelho eterno é a pregação de Cristo, o poder criador de Deus, oculto desde os séculos e agora manifesta aos santos. Cristo em vós, a esperança da glória. Não há outra esperança para nós. Não há saída para nós. Estamos condenados a morrer a morte eterna. Estávamos, né? Condenados a morrer a morte eterna se não aceitássemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Porque a partir do momento em que o homem pecou, ele passou a pertencer ao reino de Satanás, ao reino das trevas. Mas nós não queremos pertencer a Satanás. Nós queremos pertencer a Cristo. Essa deve ser a nossa escolha. O mistério que estiver oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto em seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
Agora é mistério? Não mais. É o quê? Uma revelação. E que revelação! Como podemos negligenciar tão grande redenção, tão grande salvação? Queridos, vale a pena. Vale a pena renunciar ao eu, vale a pena renunciar às coisas do mundo, vale a pena renunciar a tudo. Tudo por Cristo. Por quê? Ele fez tudo por nós. Ele deixou o céu, ele deixou o palácio de marfim, ele deixou o reino dele para vir morrer em nosso lugar, sofrer de uma forma tão terrível, para nos dar essa vida eterna que só pertencia a ele. Então, o evangelho é tornar Cristo conhecido nos homens. Ou antes, o evangelho é Cristo nos homens. E a pregação dele é tornar conhecido aos homens que é possível Cristo habitar neles. Como que Cristo habita em vocês? Em nós. Como? Pela fé. E onde que ele habita? Na nossa mente. Por isso que com a mente carnal, nós não podemos reconhecer essa mensagem da justiça de Cristo e nem entendê-la. Precisamos ter uma mente espiritual para compreender essa mensagem da justiça de Cristo. Nós temos que clamar a Deus dia e noite por essa mensagem, né, para que ela entre na nossa mente e a nossa mente seja transformada numa mente espiritual. Porque as boas novas do Evangelho é a seguinte: a glória do homem foi colocada no pó. O eu foi massacrado. Não pode ressuscitar. Ele tem que estar no pó. E não sou eu que faço as obras. Queridos, quando eu aprendi, entre aspas, vou botar entre aspas porque eu não gosto muito desse termo. Desse termo como hoje é usado. Não é a maneira correta de ser usado. Eu sou da verdade presente. Os outros não são da verdade presente. Você é da verdade presente? Você sabe o que é verdade presente? A verdade presente é vida no campo, é alimentação saudável, é vestuário correto, é música correta. Queridos, legalismo, miseráveis homens que somos e mulheres. Verdade presente é Cristo em vós, esperança da glória. Verdade presente é Ele fazendo as obras dele em nós. Por que eu sempre tento fazer uma reforma de saúde e não consigo? Muitos perguntam. Porque é você tentando. Eu sou da verdade presente. Eu já vi pessoas falando assim, eu estou há 2 meses sem comer ovo. Uau! Coitado. Tem que falar assim, eu estou há 2 meses clamando por Cristo e reconhecendo a minha indignidade, a minha pequenez. Tem que ser assim. Estou há pouco tempo buscando, deixando o meu coração aberto para que Cristo opere em mim o seu querer e seu efetuar. Porque se Ele estiver em mim, eu vou parar de comer as coisas erradas. É consequência. Porque não são as minhas obras. As minhas obras são o quê? Trapo de imundície. Você vai tentar e daqui a pouco vai cair. Mas se Ele está operando em você, o obedecer vai ser natural. Por quê? Serão as suas obras? Não, serão o quê? As obras de Deus em você. As obras de Deus em nós. É a justiça de Cristo que nos recobre. Vocês estão entendendo que não é de baixo para cima, é de cima para baixo? Ontem, acho que ou foi hoje, agora eu estou meio perdida no tempo, o Jonatas mostrou um texto, foi hoje, de Gênesis 17:1, Deus falando para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Isso é o quê? Justiça pela fé. Se você andar na presença do Senhor, buscando em comunhão, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, você vai ser perfeito. É a perfeição de Cristo em nós. Mas o que a gente está tentando fazer com essa coisa de a verdade presente? A gente está tentando ser perfeito para andar na presença de Deus. Vai cair. Já caiu. Justiça própria, legalismo, impossibilidade. Engano satânico. Então, esses chavões é um orgulho farisaico que eu vejo no nosso meio.
Eu sou da verdade presente. Aquele ali da igreja não sabe nada de verdade presente. Que tristeza, gente. Isso é triste. Que sejamos todos um. Que Cristo quer unir para Ele derramar plenamente o seu Santo Espírito. Ele pede unidade de pensamento, de propósito, de doutrina, de tudo. E o centro de tudo é o quê? Cristo em nós, esperança da glória. É a justiça de Cristo. A justiça de Cristo vai fazer com que a gente compreenda todas as demais doutrinas bíblicas. Todas. Tudo vai ficar fácil. Você vai obedecer. Por quê? Obedecer vai ser natural, não vai ser um fardo. Hoje obedecer é um fardo. Não é? A gente tenta, não consegue. Ai, que coisa. Daqui a pouco você está desobedecendo. Mas que quando Cristo está agindo em você, habitando no seu coração, e olha, não é escolher Cristo hoje e daqui a um mês escolher de novo. Nesse meio termo aí tu vai cair. Porque você vai pecar. E pecado significa o quê? Se afastou. Oi? Afastamento de Deus e é o quê? Caiu da fé. A gente só peca quando a gente larga a mão da fé. Por isso que o buscar a Cristo é o quê? Dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Não é hoje nem daqui a uma semana. É hoje, de manhã, de tarde, de noite. É hoje, é todo o tempo. É você estar lavando a louça e falando com Cristo. Senhor, o que eu faço? Isso aqui é melhor para mim? Isso não? É seu amigo. Conversa com ele. Você tem prazer de ligar para uma amiga tua e ficar horas no telefone. E a gente não tem coragem de ligar para Deus diretamente e ficar horas com Ele. É porque a gente não conhece. Exatamente. Então, esse é o segredo da vitória. Comunhão, consagração. Precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos buscar mais a Deus. Vamos. O nome de Jesus deveria ser Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. É Deus estando em nós, Ele conosco. Ele, o Pai, o Espírito Santo. E também com a declaração do apóstolo de que o mistério de Deus é Ele manifestado em carne. E aqui, a revelação divina está em Isaías 48. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Olha só. Era um mistério que estava oculto, mas ele anunciou desde quando? Desde a antiguidade. Da minha boca saíram, eu as fiz ouvir. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. Ai, que maravilha essas coisas novas e ocultas. Vocês não estão felizes com essas coisas novas e ocultas que Deus está revelando para nós? Essa salvação tão maravilhosa. Deus revela as verdades desde a antiguidade. As revelações saem da boca de Deus. Ele promete revelar as coisas novas e ocultas. E a vida em Cristo é a justiça e transformação. O Evangelho nos convida a viver a vida de Cristo. Não é viver a nossa vida. Cristo em nós é viver a vida de Cristo. Vamos pensar uma coisa. Se você está prestes e tentado a cometer um pecado, o segredo é, na hora da tentação, é você orar ao Senhor, citar a palavra, pode ser, mas pensar assim, como Jesus faria no meu lugar? Se você está tentado a desmerecer um irmão teu, ou a fazer alguma coisa contra ele, fala assim, como que Jesus agiria no meu lugar? Quando era injuriado, não injuriava, não abria a boca. Então, siga o exemplo de Cristo. Tudo a gente tem que pensar, como Jesus faria no meu lugar. Então, o Evangelho nos convida a viver a vida de Cristo, ser revestido com a sua justiça e experimentar essa transformação espiritual profunda. Através de quê? Da fé e da submissão a Deus, da entrega da vontade. Da entrega, não tem outra maneira, né? A não ser entregar. Olha Isaías 26:12, eu amo esse verso. Senhor, tu nos darás paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras.
São obras nossas? Não, são obras dele em nós. É isso que é tremendo demais. O Senhor é a fonte da verdadeira paz em nossas vidas. Então, o reconhecimento de que nossas obras são, na verdade, realizadas por Deus em nós e não nossas obras. Então, o Evangelho, aqui resumindo, é o poder de Deus para a salvação. Salvação somente pelo poder de Deus. Onde há poder de Deus, há salvação. Cristo é o poder de Deus, a pregação de Cristo e ele crucificado, não esqueçam. É a pregação do Evangelho. O poder de Deus é o poder que cria todas as coisas, até criar nós novas criaturas, fazer de nós novas criaturas. A pregação de Cristo crucificado é o poder do Evangelho agindo para a salvação dos homens. Então, o mistério do Evangelho é Deus manifestado em carne humana. Gente, isso é tremendo demais. Cristo na terra é Deus conosco. Assim, Cristo morando nos corações dos homens pela fé é a plenitude de Deus neles. Gente, isso é demais. Que privilégio. Nós, seres humanos, falhos, caídos, porém redimidos e salvos. Isso é privilégio demais. Ser a morada do próprio Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Depois a gente vai ver o que é estar em Cristo. Somos feitura dele, ele que nos fez novas criaturas. Criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. Então, é necessário obras? É importantíssimo a gente estudar fé e obras. São necessárias as obras? São. Mas as minhas? Não. As dele em mim. Isso mesmo. Então, aqui em Efésios 3 fala que me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que criou tudo por meio de Jesus. Todas as bênçãos espirituais me são dadas em Cristo. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, nos não dará também com ele todas as coisas? Como nos dará ele também todas as coisas? Ele quer nos abençoar. Nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo. A gente sabe que algumas religiões pregam a predestinação, que alguns serão predestinados à salvação e outros predestinados à perdição. A gente sabe que isso não é bíblico. A predestinação bíblica é o quê? Todos para a salvação. Ninguém foi feito para a ira. A ira foi feita para o diabo e seus anjos. Todos foram predestinados à salvação e para a adoção por filhos. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nele fomos feitos herança, como está sendo mostrado essa semana aqui para vocês, sobre a herança, e selados com o Espírito Santo da promessa. Então, essa pergunta aqui é muito séria. Olha a resposta, gente. Nós falamos que Cristo tem que habitar nos nossos corações. Sim, Cristo em nós. Mas você vai perguntar, como que eu vou saber que Cristo está no meu coração? Tremam diante da resposta. Se quando você é criticado ou corrigido em seu caminho e as coisas não saem exatamente como você pensa que deveriam, se você deixar sua paixão surgir em lugar de suportar a correção e ser paciente e bondoso com aquele que está te criticando, Cristo não está permanecendo no seu coração. Misericórdia. Quem é? Se não é Cristo que está no seu coração, a nossa resposta vai ser ou de Deus, não tem um meio termo, ou é de Deus ou do diabo. Quem vai estar falando por você é Satanás. Misericórdia. A resposta à correção revela a presença ou não de Cristo. Características que indicam a permanência de Cristo no coração é paciência e bondade. O controle da paixão é suportar a correção em vez de deixar a paixão surgir. Queridos, quando Deus criou Adão e Eva,
Ele criou Adão e Eva com as faculdades superiores da mente, consciência, razão e juízo. E as faculdades inferiores da mente, apetites e paixões. Mas consciência, razão e juízo dominavam os apetites e paixões. Então, o que são os apetites e paixões? Como eram antes do pecado? A vontade de comer alguma coisa, ou teu amor. Hoje, apetites e paixões estão depravados, a gente sabe, com o pecado. Só que com o pecado inverteu esse gradiente. Hoje, apetites e paixões mandam na consciência, razão e juízo. Porque a sua consciência fala assim, não revida se você for injuriado. Mas o que a sua paixão fala? Eu vou atacar ele está me maltratando. Mas como eu, o convertido, o que a conversão ensina? Que, novamente, consciência, razão e juízo domine os apetites e paixões. Então, dominar apetites e paixões é um atributo divino. É Deus fazendo em nós. Esta dádiva de todas as coisas em Cristo está de acordo com o fato de que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, a fim de que nele obtenhamos santidade. Deus não nos destinou para a ira. Olha que promessa tremenda. Nós não fomos destinados para a ira, mas sofreremos a ira se escolhermos seguir o quê? O pecado. Porque a ira de Deus é contra o pecado. E o pecador que se agarrar ao pecado vai sofrer a ira de Deus. E a ira, vocês sabem, né? Vai estar manifestada nas pragas. Então, ele nos predestinou, né? Nos destinou para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa escolha, o destino escolhido para nós, o destino aqui vocês estão entendendo, né? É para a salvação. É que fôssemos filhos. De acordo com isso, ele nos aceitou no amado, que é Cristo. Então, no amado temos redenção no seu sangue. É possível conhecer o mistério, a plenitude dos tempos. Ele reuniria todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, em Cristo, nós já obtivemos o quê? Uma herança. A herança de Abraão é a nossa herança. Nós podemos dizer que é a mesma herança, é o mesmo pacto, visto que Deus fez todas as coisas se realizarem segundo o propósito da sua vontade. E todos os que creem em Cristo são selados com o Espírito Santo, que é chamado o Espírito Santo da promessa, porque é a garantia da herança prometida. Então, nós somos herdeiros através de Cristo. E por isso somos selados. Somos selados para a redenção. Amém. Aqui, este selo do Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida. Os meninos vão falar melhor a respeito dessa possessão adquirida, desse domínio, né? A restauração do primeiro domínio, até a redenção, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Então, os que têm o Espírito como o selo, sabem quais são as riquezas da glória da herança. Isto é, a glória da herança futura se torna deles agora através do Espírito. Então, os que têm o Espírito Santo da promessa são o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos, somos necessariamente o quê? Herdeiros dessa promessa. Herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então, isso é sério. Se não estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, nós não somos filhos de Deus. Vocês estão vendo que uma coisa puxa a outra? E se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo de toda a criação, porque o Pai o constituiu herdeiro de tudo. E disse, quem vencer, herderá todas as coisas. Nós vamos ver amanhã sobre isso, sobre herdar todas as coisas. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, toda a criação, até os animais, tudo, o universo, está esperando o quê? A manifestação de Deus em nós. Porque tudo vai ser restaurado, né? O primeiro domínio vai ser restaurado quando Deus se manifestar em nós.
Então, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por que os animais morrem? A natureza morre por causa do nosso pecado. E a gente sabe quando nós fomos completamente redimidos, os animais não vão mais morrer. Na nova terra teremos bichinhos, né, que vão viver eternamente. Então, até a criação está aguardando a manifestação de Deus em nós. Então, queridos, aqui é a jornada da humanidade. A criação original, o homem por criação era filho de Deus. Com a queda, devido ao pecado, tornou-se filho da ira, filho de Satanás. E a redenção pela graça de Deus em Cristo, os que creem se tornam filhos de Deus. E com o selamento, recebem o Espírito Santo e são selados como herdeiros. Cristo em vós, esperança da glória. Leiam esse texto em casa, Colossenses 1, 27. Ele é que opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Assim, Cristo em vós, esperança da glória, manifestareis o mesmo Espírito praticando as mesmas obras. Olha que tremendo. Mudança de coração, habitando Cristo no nosso coração pela fé, submissão contínua e manifestação do Espírito de Deus. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Deus seja louvado. Então, o primeiro passo é viver a vida de Cristo. É uma capacidade sobrenatural para viver como Cristo. Há uma mudança radical no estilo de vida, porque é Cristo que está habitando em você. Vocês estão vendo que todo o exterior vai mudar, todo o coração vai mudar quando Cristo habita. Ao sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Que tremendo! A melhor definição de ser trajado com as vestes da justiça de Cristo é viver a sua vida, é ter o seu pensamento, é ter tudo de Cristo em você. Então, o primeiro passo é viver a vida de Cristo. Nosso coração se une ao dele, nossa vontade se funde com a dele, nosso espírito torna-se um com ele, nossos pensamentos são alinhados com o dele. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, resumindo. Criação e redenção são dois aspectos do mesmo poder divino. Cristo crucificado, ressurreto, habitando nos crentes. Então, gente, ter fome e sede de justiça é o quê? É quando nós desejamos ter os pensamentos de Cristo, as palavras dele e as ações semelhantes a dele. Então, eu quero falar como ele fala, eu quero agir como ele age, eu quero ser semelhante a ele. Então, aqui o Senhor nos chama em justiça. Olha lá o que fala. Eu, Senhor, os chamei em justiça. E te tomarei pela mão e te guardarei. Te darei por aliança dos povos e luz para os gentios. Então, quando nós estamos ligados em Cristo, é dada aliança para nós e Deus promete nos tomar pela mão para nós sermos luzes para o próximo, para os povos. Então, esse mistério que esteve oculto, a manifestação de Cristo em nós e anunciado entre os gentios através do Evangelho, Cristo em nós, esperança da glória. Então, a plenitude do Evangelho eterno é isso aqui. O centro do poder criador e redentor de Deus é o status de filhos co-herdeiros de Cristo, é o selo do penhor e herança prometida e redenção de toda a criação. É o Evangelho eterno a todos aqueles que creem e somos chamados de filhos da ira a filhos de Deus, selados como herdeiros pelo Espírito e aguardando a redenção, porque nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Que possamos tomar posse dessa promessa tão tremenda que Deus quer fazer em nós. É uma obra que Ele deseja fazer em nós, nos transformar em pessoas completamente diferentes de que nós somos hoje. É Cristo em nós, a esperança da glória. Não tem outra maneira de sermos transformados e a nossa mente não ser mais a nossa mente, a nossa vida não ser mais a nossa vida, e sim Cristo operando em nós. Tudo aquilo que não provém dele vai ser banido do nosso ser,
Vamos confiar nisso e vamos nos apegar nisso, porque é Ele operando em nós que tudo vai ser mudado e seremos realmente novas criaturas. Aí sim, vocês já leram muito o Salmo 51. Quando Davi pedia para ter um novo coração e um espírito reto, depois ele pede essa transformação completa e depois fala: então anunciarei as suas obras aos outros. Então nós só podemos anunciar as obras de Deus ao mundo, dar o alto clamor, que nós já estamos em pleno alto clamor, e o alto clamor é na revelação da justiça de Cristo. Somente assim é que verdadeiramente nós vamos pregar o evangelho, quando Cristo nos der um novo coração e um novo espírito.